Alguma vez paramos para pensar de onde vêm as leis? Será que são apenas a vontade de quem está no poder? Ou existirá algo mais profundo, um padrão superior que até os governantes têm de respeitar? Esta é a questão central da filosofia da lei natural e hoje vamos mergulhar nas suas origens, na tradição clássica, para perceber o que é que afinal dá autoridade a uma lei. E vamos diretos ao ponto com uma pergunta que nos persegue há séculos. Uma lei injusta ainda é uma lei? Pensemos nisto. Uma lei que permita a discriminação ou a opressão. Será que existe uma obrigação moral de a seguir só porque é lei? Esta questão não é nada teórica. Na verdade, moldou revoluções e movimentos de direitos civis e vai ser a nossa lente para explorar este tema. Ok, mas antes de sequer tentarmos responder a essa grande questão, temos que nos entender sobre o que significa a palavra lei. Não estamos a falar apenas daquilo que está nos códigos ou nas sentenças dos tribunais. Filosoficamente, o conceito é muito, mas muito mais vasto. No seu sentido mais fundamental, lei é qualquer padrão que usamos para decidir o que fazer. É como uma bússola interna da razão que nos guia nas escolhas do dia a dia, ajudando-nos a distinguir o que é uma boa decisão do que é uma má decisão. É a regra que aplicamos às nossas próprias ações. Portanto, no fundo, a lei trata das normas que orientam a nossa conduta. Certo? Então, de onde é que vêm estas normas? A primeira grande resposta vem lá atrás, da Grécia Antiga. Para a tradição clássica, a lei não é algo que os humanos inventam do nada. É algo que se descobre, quase como descobrir as leis da física. Está, de certa forma, tecida na própria natureza da realidade. Platão, por exemplo, teve de lidar com céticos que diziam que a justiça é só um nome bonito para a vontade do mais forte. E a resposta dele foi genial. Ele argumentou que uma vida de puro egoísmo, de desejos sem controle, é, na verdade, autodestrutiva. E porquê? Porque nós, seres humanos, florescemos com base na amizade, no conhecimento, na cooperação. E para alcançar esses bens, a nossa razão tem de estar no comando dos nossos impulsos mais básicos. Então, a ideia central é esta. Para a tradição clássica, as leis vêm da razão. Não são os caprichos de um governante. São princípios que se descobrem ao pensar sobre o que significa viver bem, em comunidade, e o seu objetivo final é sempre o bem comum. Mas claro, esta ideia da lei como razão não ficou sem resposta. Vamos avançar rapidamente até ao século XVII, onde uma autêntica revolução filosófica começou a olhar para a lei de uma maneira completamente diferente. Já não como algo a ser descoberto, mas sim como algo a ser imposto. E este slide mostra perfeitamente essa mudança. Passamos de Platão, que via a lei como parte da ordem natural das coisas, para pensadores como Grotius e Pufendorf. Eles começaram a redefinir a lei, não como um produto da razão, mas como um comando que vem de uma autoridade superior. E aqui está o choque de dois mundos. De um lado, a visão clássica. A lei é como um guia que nos orienta para uma vida boa. Do outro, a nova visão moderna. A lei é como um chefe que dá ordens e a principal razão para obedecer é o medo das consequências. Isto não é só uma mudança teórica, é uma mudança radical na própria relação entre o indivíduo e o Estado. Esta tradição moderna acabou por evoluir para uma teoria muito influente, conhecida como positivismo jurídico, e é aqui que a ideia de separar a lei da moralidade ganha mesmo muita força. A ideia central do positivismo é, na verdade, bastante direta. Para saber se algo é lei, a pergunta não é isto é justo. A pergunta é isto veio da fonte certa, foi aprovado pelo Parlamento, foi decretado pelo rei? Se o procedimento correto foi seguido, então é uma lei válida. Ponto final. Se é moral ou não, isso já é outra conversa. Esta citação resume na perfeição a mentalidade positivista. A questão o que é lei é mantida estritamente separada da questão o que é que a lei devia ser, e as respostas podem ser completamente diferentes. Agora, nem todos os positivistas são tão rígidos. Os positivistas exclusivos dizem que a moralidade nunca faz parte da definição de lei. Já os positivistas inclusivos são mais flexíveis. Eles admitem que uma sociedade pode decidir incluir critérios morais na sua própria definição de lei. Por exemplo, se uma Constituição diz que nenhuma lei pode ser cruel, nesse caso a moralidade torna-se um teste de validade, mas só porque a própria lei assim o determinou. Então, perante este desafio tão poderoso do positivismo, como é que a tradição clássica responde? Ela volta à questão mais fundamental de todas. Afinal, para que serve a lei? Qual é o seu propósito? A resposta clássica começa por desarmar a ideia de que o poder, por si só, é suficiente. Para eles, uma ordem que se baseia apenas na força bruta não é verdadeiramente uma lei. É só violência organizada.
Um governante que dá ordens irracionais e injustas não está a governar, está a ser um tirano. Mas atenção, o inverso também é verdade. Princípios de justiça e de razão, por mais bonitos que sejam no papel, não mudam a sociedade se não tiverem a força da lei para os apoiar. A razão precisa de autoridade para ter um impacto real. E é aqui que tudo se encaixa. A lei, no seu melhor, é a fusão perfeita de razão e autoridade. É a ferramenta que uma sociedade usa para transformar ideais de justiça em realidade, criando as condições para que as pessoas possam de facto viver uma vida boa e próspera. Esta analogia do relógio é perfeita para entendermos a visão clássica. Uma lei injusta existe, claro, como um facto social, tal como um relógio partido existe como um objeto, mas é uma versão defeituosa daquilo que deveria ser. Falha na sua função mais básica, guiar a comunidade de uma forma justa e razoável. E isto leva-nos de volta ao início de tudo. Se uma lei injusta é como um relógio avariado, que existe, mas não cumpre a sua função, então qual é a nossa responsabilidade? Devemos ignorar o relógio, tentar consertá-lo ou construir um novo? A resposta a esta pergunta define a nossa relação com a lei, com a justiça e com o poder. E é a questão que a tradição da lei natural nos obriga, ainda hoje, a enfrentar.